cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia. O nosso Deus está aqui nesta noite. Ele está conosco nesta tarde. E eu quero nessa noite, nessa oportunidade, dizer o segredo do louvor. Quando nós falamos em louvor, a primeira ideia presente é de pessoas cantando, de alguém tocando. Existem igrejas que têm uma musicalidade extraordinária, mas o louvor é muito mais do que isso. É aquilo que é parte da alma. O louvor é aquilo que parte do coração. A Bíblia diz que no Salmo de número 34, o salmista disse: o seu louvor estará continuamente na minha boca, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Poder extraordinário. A Bíblia diz que Josafá estava no vale para uma grande guerra, e Deus disse por intermédio do ministério do profeta: calareis, está em pé e vede o livramento que o Senhor vos dará. Essa peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor dos exércitos. Mas Josafá inteligente, a Bíblia diz que na frente do exército Josafá colocou o coral e mandou o coral louvar. Irmão, ninguém por lógica, porque pense, não vai colocar um coral na frente de um exército para levar bala, para levar espada. Mas Josafá entendeu o segredo e ele colocou o coral para louvar. E eu acredito que eles louvaram o Salmo de número 136, que diz que a sua benignidade dura para sempre, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. É Ele que matou o Faraó com os seus cavaleiros no mar, porque a sua benignidade é para sempre. É Ele quem tirou a Israel com braço forte do Egito, porque a sua benignidade dura para sempre. É Ele que do meio dos filhos de Jessé levantou um como rei, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, Deus enviou o seu anjo e destruiu todo o exército do inimigo. A igreja que louva, o crente que adora, não permite que a murmuração, que a angústia, que a tristeza invada o seu coração, mas ele salmodia, ele canta, ele adora, ele glorifica, ele exalta, não sem consciência do que está acontecendo. Louvor não é ficar gritando: eu sou pentecostal até o tutano. Esse dia eu cheguei, umas 3 semanas atrás, deputado Alain, cheguei lá na Praça Getúlio Vargas, às 22 horas da noite, né? Parei o carro de frente à Caixa Econômica Federal, abri a porta, os obreiros estavam dentro do carro, e entrei a praça dentro e comecei a orar na praça gritando: Deus, esta cidade, abençoa esta cidade. E comecei a interceder. Os funcionários públicos que estavam limpando a praça pararam, os policiais militares pararam. Irmão, nós não podemos nos calar. Quando nós nos calamos, o mal propala. Disse o grande estrategista de que ele não tinha medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. E já dizia Jesus: se estes se calarem, até as pedras vão clamar. Aonde está o verdadeiro adorador aqui nessa rua? Aleluia, glória a Deus. Eu prefiro um adorador analfabeto do que um catedrático e doutor murmurador. Murmurador morre na porta atropelado, mas verdadeiro adorador, Deus coloca ele em lugar em destaque. A Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Meus irmãos, às vezes eu tenho a oportunidade de parar aqui perto da Praça 8 às 6 horas da tarde, que tem bastante árvores, e quando você chega às 6 horas da tarde ali, dá uma paradinha para você ver a revoada dos pássaros cantando. Sabe o que significa? O ser irracional, ele presta louvor a Deus, ele glorifica louvor e exalta o nome do Criador. Às vezes o racional não quer dar glória a Deus, enquanto o irracional glorifica a Deus. Mas eu louvo a Deus nessa noite de que Deus fez você com liberdade de escolha, com livre-arbítrio. E eu estava lendo aqui no capítulo de número 28 de Ezequiel, quando fala-nos de modo alegórico sobre Satanás, falando do rei
gentio, e a Bíblia nos faz uma alegoria à pessoa maligna de Satanás quando se levantou contra Deus, e a Bíblia nos diz que aquele ser antes do pecado era um ser perfeito, andava entre as pedras afogueada, era um ser que conforme ele andava, ao seu corpo emitia sons de adoração a Deus. Subentende-se por grandes estudiosos e professores de que quando ele foi criado, nele tinha o sinete da perfeição. Quando ele foi criado, a música foi criada com ele. É por isso de que a música arrebata multidões, mexe com pessoa, porque, meus irmãos, isso é um instrumento para louvar e para adorar a Deus. Às vezes eu fico observando, quantas pessoas aí fora às vezes canta com mais dedicação do que muitos crentes. Cantar, que eu quero dizer aqui, não é simplesmente, meu irmão, ter a melhor voz, não é simplesmente, meu querido, ele conhecer as técnicas vocálicas, é muito mais do que isso. É quando ele canta com a alma. O diabo não suporta o verdadeiro adorador, porque quando ele adora com a alma, aquele que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele incomoda os alicerces do inferno, e o mal não pode tocar nele, porque a nuvem da presença de Deus está sobre ele. E nessa noite, neste lugar, eu já vejo a presença do Altíssimo conosco. Nessa oportunidade, você já está sentindo a presença dele. O Salmo de número 19 fala-nos da universalidade do louvor, de que o sol sai do oriente, se põe no ocidente, sem palavras, sem sons de linguagem, glorificam e exaltam o Criador. Como o herói que sai do seu tálamo como esposa em encontro da sua noiva, assim o sol glorifica a Deus. As estrelas cintilantes exaltam o nome do Senhor. Jó já dizia que as filhas da alma juntas glorificavam a Deus. E quando o diabo perdeu este privilégio, e quando ele olha para você cheio de fármia, com limitações, com dificuldade, talvez teve alguma dificuldade para chegar até aqui, tem problemas para resolver no dia de amanhã, está numa luta ferrenha para conquistar algo, mas você veio aqui, você veio prestar louvor, você veio entregar o seu culto, você veio louvar a Ele. O Espírito Santo está em você. Você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito da verdade está em você. Bendito o nome do Senhor. Um certo dia eu vi o pastor Perácio Grilo dizendo de que às vezes o crente canta o hino e o tocador está tentando acompanhar ele, não consegue. Em vez de colocar o dó, ele coloca o ré e o mi e atrapalha todo. Sabe aqueles irmãos que quando canta parece uma taquara rachada? Tem uns que ficam rindo, só que quando chega lá em cima, o Espírito Santo coloca a perfeição do louvor e Deus aceita com cheiro suave. Bendito o nome do Senhor. O adorador, ele é conhecido no mundo espiritual e no mundo físico. Quem vê adorador conhece ele impacta. Aonde ele chega, o ambiente é mudado. Ele não aceita derrota, ele não aceita fracasso, porque ele anda com Deus que pode, com Deus que é livre, com Deus que atua. O nosso Deus está aqui conosco. Jesus disse, meus irmãos, que dos tais é o reino dos céus. As criancinhas saem perfeito louvor. Quando nós louvamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus. Dias atrás eu estava em casa e eu estava literalmente vendo com os meninos um filme. Quando o filme acabou, eu levantei e comecei a cantar. E os meninos disseram, mas pai, se eu estava assistindo o filme, eu disse, estava vendo o filme, eu estava ligado no céu, que ela sabia de filme, e comecei a cantar. Minha esposa, que tinha passado o dia todinho doente, eu cheguei lá no quarto, pus a mão nela cantando, não disse mais nada, e ao terminar de cantar,
Eu saí do quarto, e quando eu olhei para trás, ela vinha caminhando atrás de mim. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele não mudou. Aonde tem crente amado, Estevão de Oparacleia, Mario Sara, Calistema, Lamenicar o Ceremanjori, Lexemichon Baracleia, Mandai. Aleluia! Há pessoas que você passa 5 minutos conversando com ela, você sai intoxicado. Pessoas que só vivem reclamando, só vivem amaldiçoando, só vivem propagando o mal. Você é fonte de água saudável. Aleluia. Aleluia. A tua linguagem é uma linguagem que faz envergonhar o adversário. Irmão, não dá para pregar sem não falar mal do capeta. Por quê? Porque a nossa luta é contra ele. Essas violências, essas prostituições, essa dificuldade que está vendo na sociedade, não é só questão governamental. É pecaminosa, é ação maligna. Os homens pecam, não honram a Deus. Estados Unidos da América do Norte, enquanto permitiu o ensino bíblico dentro das escolas, nunca um camarada entrou para matar ninguém dentro da escola. Um dia que eles tiraram, o diabo fez a festa. Era um entrou, um matou 30, um entrou, matou 40 dentro das escolas. Vocês viram aí? Mas, meus irmãos, a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está aqui nosso companheiro Alan Neto, deputado estadual. Se ele propor no coração ser fiel a Deus, a cadeira já é dele lá. Quem é fiel, irmão, a Deus? Deus, a Bíblia diz que Deus tira o camarada do monturo e coloca assentado entre os príncipes. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E ninguém tem nada a ver com isso se você for fiel. É porque fulano de tal também está com raiva, deixa ele ficar. A Bíblia diz que Deus, os caminhos do homem que agrada a Deus, Deus faz que até os seus inimigos habitem em paz com ele. Aleluia! Mas tem uns crentes aí, os camaradas velhos, murmurador. É que nunca leu a Bíblia. A Bíblia diz que o exército de Israel estava sendo cercado, a cidade de Samaria, já tinha 3 anos de cerco, o povo com fome, e o profeta de Deus disse: olha, amanhã por esta hora haverá tanta comida que 10 homens não vão conseguir carregar. Aí o general, cuja mão o rei se encostava, disse assim: olha, ainda que Deus abra a janela no céu, não tem comida para alimentar este povo.